Ok, então vamos começar. Nós vamos falar um pouco de energia aí. Estamos falando em eletrostática. Então, bom, como vocês viram aí, imagino que vocês tenham lido alguma coisa sobre o assunto já, se não para essa aula antes, né? Mas então vamos falar de energia potencial eletrostática, que, bom, assim como energia, qualquer energia potencial, né, tem que ser definida a partir de pelo menos uma carga, porque se eu não tenho nada, né, no, no espaço, eu não tenho. Então, dá para dizer que a primeira carga que eu colocar em algum lugar, né, a primeira carga que apareceu aí não gastou energia, porque, né, mas a partir daí não é assim, porque qualquer carga que eu traga, se eu quero deixar ela parada num lugar, e se eu quero mover ela até ali a velocidade constante e deixá-la parada ali, eu vou precisar gastar energia, porque a outra carga que está lá, ou está empurrando ou está puxando ela. Então não tem como eu manter ela no lugar sem aplicar uma força, ou seja, sem transferir energia. E, bom, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode ter uma ideia da energia potencial, então, eletrostática? Eu acho que uma boa ideia, uma boa maneira de fazer isso é saber quanta energia eu preciso para mover, né, uma carga desde algum lugar até outro. Então, vamos fazer essa conta, porque a conta, pelo menos não a conta em joules já, mas é fácil de, ou relativamente fácil de fazer essa conta, porque então eu tenho espaço vazio, eu não tenho nada, eu coloco uma carga ali, e a partir dali eu começo a trazer cargas e colocar próxima dessa outra. Então, no final, supondo que todas as cargas são cargas pontuais, eu podia ilustrar isso assim. Então, tem algumas cargas maiores, outras menores, umas são positivas, umas são negativas, mas supondo aí que eu tenho uma infinidade de cargas pontuais, então no final a minha distribuição de carga é alguma coisa assim, mas cada uma é um pontinho lá que está ocupando uma posição bem definida. E aí, se eu quero saber quanto de energia essa distribuição tem, eu preciso, né, contar quanta energia eu gastei para montar isso dessa maneira, ou seja, colocar cada uma dessas cargas em cada uma dessas posições. Aí. E como é que eu faço isso? Bom, vamos calcular qual é o trabalho que eu tenho para trazer a carga até ali. Né? Essa é a melhor maneira de fazer. Então, se eu quero colocar a carga I, tá, que é uma daquelas carguinhas lá, na posição XI, tá, o trabalho que eu tenho é relativamente simples de calcular, é só multiplicar a carga pelo potencial. Aqui eu estou assumindo, é claro, que lá no infinito, onde essa carga estava, antes de vir para cá, o potencial é zero. E é claro que se ela estivesse mais perto, eu ia gastar menos energia, porque mais perto o potencial não é zero. Tá? Então, na pior das hipóteses, a quantidade de energia que eu vou gastar, ou seja, né, se eu quiser contar toda a energia mesmo, né, basta contar quanta energia eu preciso para trazer essa carga sob a ação desse potencial desde o infinito, porque no infinito o potencial é zero. Bom, se eu tenho lá uma carga, né, e vamos supor que eu quero trazer essa carga aqui mais intensa para perto dessas outras, né, o potencial naquela posição ali é o potencial devido às outras cargas, né. Então, como que eu vou calcular o potencial? Olha, a gente sabe como calcular o potencial, basicamente ele depende da distância, né, que eu tô da carga. Então, o potencial devido àquela carga ali depende da distância e da intensidade daquela carga até aqui. O potencial devido a essa carga aqui, por exemplo,
depende da intensidade dela e da distância até esse ponto, e assim por diante. Então, se eu somar esse produto aqui, Q sobre, vezes 1 sobre R, onde R é a distância da posição da carga até a posição onde eu quero saber o potencial, né? Isso aqui vai me dar, então, o potencial de todos. Eu estou somando aqui em todas as outras cargas lá, menos aquela ali. Porque esse é o potencial nesse ponto. É só uma soma aí. Ou seja, o trabalho vai ser QI vezes isso. Então, essa equação aqui está igual a essa aqui, né? Eu só mudei aqui. Isso aqui devia ser J, tá? Não I, porque eu estou somando em J lá. Então, eu só estou multiplicando por QI aqui. Então, quando eu multiplico essa carga aqui pelo potencial, devido a cada uma das outras, nesse ponto, me dá a quantidade de energia que eu preciso para trazer ela do infinito e colocar ali. Se eu não trouxer ela do infinito, eu preciso de menos, tá? Mas essa é uma boa maneira de definir com precisão onde é que a energia potencial é zero. Que, quando eu falo infinito, estou englobando todas as posições aí. Joia. Então, bom, eu sei calcular isso. Essa expressão talvez não seja muito útil na prática, né? Por várias razões. Mas antes disso, né? Essa é a quantidade de energia que eu preciso para trazer essa carga aqui. Agora, se eu mudar, então, ao meu ponto de vista e quiser saber quanta energia eu precisei para trazer essa outra carga aqui em cima, bom, a resposta é a mesma, só que eu estou trocando aqui as outras N-1 cargas, são essas outras, né? E a carga I é aquela lá. Então, na prática, se eu quiser saber a quantidade de energia que eu precisei para montar essa distribuição de carga aqui, eu vou precisar somar sobre todas as cargas I. Ou seja, se eu quiser saber quanto de energia eu gastei para trazer as outras, né? As outras cargas pontuais para cá, eu vou ter que pegar essa expressão e somar aqui sobre todos os I. Então, na verdade, o trabalho que eu vou ter para montar essa distribuição de carga vai ser uma soma sobre I, das N cargas, né? Mas para cada uma delas, eu tenho uma soma sobre J, das outras, né, que já estão lá. Então, aqui entra para dentro dessa soma aqui, ou seja, quando eu trago a primeira carga, não tem trabalho. Que é uma situação interessante em que eu tenho o universo inteiro sem nada. Tá? Mas, matematicamente, dá para pensar nisso. Na prática, não tem como, mas matematicamente sim. Então, eu tenho a primeira carga ali. Quando eu trago a segunda carga, né, eu só preciso somar, ver o potencial da outra. Quando eu trago a terceira, bom, daí eu tenho que ver o potencial das outras duas e assim por diante. Então, por isso que essa soma está assim. Ok. Perguntas, comentários, fiquem à vontade aí. Só abrir o microfone e falar. Essa soma aqui é meio complicada de fazer, né? Então, se a gente for analisar essas somas aqui, dá para fazer o seguinte, ó. Se eu somar todos I e J sem ser só J menor que I aqui, dá o dobro. Tá? Tem como demonstrar isso. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu somo sobre I para N, somo sobre J, desculpa, o meu J ficou parecido com I, para N cargas e divido por 2. Então, fica 1 sobre 8π, epsilon zero. É claro que aqui eu não posso, né, fazer essa conta quando I é igual a J, porque eu vou ter um infinito aqui. Tá? A distância entre o ponto I e o ponto I é zero. Então, não tem como. Então, eu tenho que emitir, toda vez que se aqui eu estiver no 1, eu vou omitir o 1 aqui, se eu estiver no 5, eu vou omitir o 5 e assim por diante. Mas pelo menos é mais agradável de fazer essa conta aí. Tá? Mas essa, né, distribuição de carga aqui, com várias cargas pontuais, ou seja, várias cargas localizadas em posições sem dimensão, isso é uma abstração, tá? No mundo real, o que eu tenho é
talvez essa figura também ilustre, né? Mas eu tenho um corpo carregado, tá? E cada ponto aí desse corpo, né? Vamos retomar essa noção de ponto, né? O ponto, ele é microscópico, ele é muito pequeno do nosso ponto de vista aqui, né? Mas ele não, ele ainda assim engloba várias moléculas, ou talvez milhares, né, de moléculas, ou átomos, ou o que for. Tá? E, então, várias cargas. Então, o ponto não é tão pequeno, matematicamente o ponto não tem dimensão, mas então ele poderia ser muito menor do que um elétron, por exemplo, mas não é o nosso ponto. Né? Do nosso ponto de vista macroscópico, o ponto ainda é uma região com volume razoável. Então, se eu tenho um corpo carregado, né, eu tenho uma distribuição contínua e o que vai definir não vai ser a carga no lugar, mas a densidade de carga, né? Então, eu posso imaginar um corpo com um formato muito esquisito aí, que tem carga distribuída ao longo de toda a sua superfície, talvez do seu volume, tá? E, bom, como é que eu faço essa conta aí? Quanto me custou para montar essa distribuição de carga que agora tem carga? Ora, é fácil, substituindo cada QI pela densidade de carga vezes o volume, e no limite em que, né, esse volume é infinitesimal, mas ainda do nosso ponto de vista aí é um ponto, mas não chega a ser um ponto tão pequeno quanto sem dimensão, mas dá para ver, claro, que isso aqui vai virar uma integral, né, das densidades de carga, tanto no ponto x ou no ponto x', por exemplo. Tá? Então, eu poderia dizer que substituir essas duas somas por duas integrais, e cada um desses Q e QJ vai ser um ρ dV, tá? Aqui tem o dV, então eu vou ter um ρx d3x, ou dV, e um ρx' dV', ou d3x'. Tá? E é claro que uma dessas integrais, como era lá, né, a soma em J, que era o potencial devido às outras cargas, então, se eu pegar a carga que está nesse ponto aqui, que tem essa intensidade ρ d3x, o potencial nesse ponto, né, x aí, vai ser essa outra integral no ponto x', ou ao longo de todo o resto da distribuição de carga. Então, assim eu consigo ver quanta energia eu precisei, né, se eu conheço as distribuições de carga, a distribuição de carga, quanta energia eu precisei para montar uma distribuição de carga contínua. Né, colocando isso explicitamente, ou seja, se eu sei o potencial né, em cada ponto e a densidade de carga em cada ponto, eu consigo calcular qual é a energia potencial eletrostática dessa distribuição de carga. Tá? Ok. Comentários, dúvidas, só falar aí. Bom, uma coisa interessante é o seguinte, né? Eventualmente, eu quero deixar claro qual é a energia potencial eletrostática numa região em que eu tenho um campo elétrico, né? E não necessariamente... É claro que eu posso usar essa integral aqui, mas vocês veem que ela está explicitamente dependendo da densidade de carga em cada ponto. E como, olha, para resolver esse problema eu tenho que saber a densidade de carga e o potencial, né? Então é óbvio que conhecendo o campo elétrico, eu também consigo resolver o problema, né? Porque definir o potencial com precisão, como a gente já sabe, é definir o campo elétrico. E, bom, como é que a gente faz isso? Então, esse termo aqui já tem uma coisa que depende do campo elétrico, né? Então, esse termo aqui tem uma relação com o campo elétrico também, porque o laplaciano do potencial em cada ponto é a densidade de carga em cada ponto, tá? Ou seja, substituindo isso ali, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó. Eu troquei aí
porque o Laplaciano é menos, né, a densidade de carga, vai aparecer um epsilon zero aqui, então a minha expressão vai ser um pouco diferente, e aqui o Laplaciano do potencial, né, pode ser substituído pelo divergente do campo elétrico, porque, como a gente sabe, né, o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, então o Laplaciano é, na verdade, menos o divergente do campo elétrico. A derivada segunda o campo elétrico é a derivada primeira do potencial, então a derivada segunda do potencial é a derivada do campo elétrico, outro jeito de ver. Substituindo isso ali, né, eu fico com essa expressão aqui para a energia potencial eletrostática que está armazenada no campo elétrico. Aí é importante, né, que a gente... essa integral aqui, né, eu tenho que levar em conta todo o campo elétrico, tá? É bom ter isso em mente, porque eu quero contar tudo. Se tem uma região que ainda tem campo elétrico, eu tenho que botar a integral lá também, porque senão eu não vou conseguir energia total aí. Então, isso é importante. Mas essa é a integral que eu tenho que fazer, né? É a mesma lá. Eu tenho que incluir todo o campo elétrico, senão a conta não fecha. E isso aqui é uma integral de uma constante vezes uma derivada, né? Ela pode ser dividida em dois termos, né? Em que estão aqui, que viram uma integral de volume, que de novo, né, tem que incluir todo o campo elétrico, e uma integral de superfície, né, do fluxo desse vetor aqui, que é φe, né, porque aqui vai aparecer, quando a gente vai expandir, aqui vai aparecer o divergente de φ, que é um escalar, vezes z, que é uma função vetorial. Então, o divergente de φe, a integral de volume dele, pelo teorema do divergente, é a integral de superfície lá, então vai aparecer esse fluxo desse vetor, dessa função vetorial aqui, que é o potencial vezes o campo. Tá? Então, isso aqui vai me dar a energia eletrostática contida no campo elétrico, e aí, então, né, retomando, né, tem várias maneiras de ver esse resultado aqui, tá? Porque se vocês já leram, vocês sabem que só sobra isso aqui, porque esse termo aqui é zero. Mas tem várias maneiras de fazer essa conta, né? Uma maneira simples, que não é bem de fazer a conta, mas de imaginar isso, que é importante é isso. Eu tenho que incluir todo o campo elétrico, se eu quero saber qual é a energia eletrostática contida no campo elétrico. Então, se eu estou numa região que tem campo elétrico, eu tenho que incluir ela. Então, se eu for um pouquinho mais adiante, o campo elétrico é menor, mas se ele ainda é significativo, eu tenho que incluir aquela região. Então, vocês veem que esse volume aí, né, vai crescendo. Pensem no caso mais simples, eu tenho uma carga apenas, tá? Até onde vai o campo elétrico ao redor dela? Né? É claro que ele cai com 1 sobre r ao quadrado, mas, né, ele ainda vai longe. Então, enquanto eu tiver campo elétrico, eu tenho que aumentar a minha integral. Então, essa superfície aí pode estar muito longe. Tá? Então, para mim, essa superfície tem que estar no infinito, porque senão não vai ter todo o campo elétrico. Ou seja, ela tem que estar num lugar em que o campo elétrico e o potencial elétrico sejam zero. Porque se ela não está num lugar em que eles são zero, isso quer dizer que ainda tem ali campo elétrico e potencial. Então tem que ir mais adiante. Tá? Essa é uma maneira que eu tenho de ver, digamos assim, com as mãos. Tá? Mas eu posso ver também dessa maneira. Ó, o campo cai com 1 sobre r ao quadrado, né? A área cresce com r ao quadrado. Então isso aqui é um produto do potencial vezes o campo vezes a área, mas o potencial cai com 1 sobre r. Então, esse produto aqui, entre essas três coisas, vai cair com 1 sobre r. Tá? E, obrigatoriamente, como tem que incluir todo o campo elétrico, vai estar numa região muito longe, onde, né, tem que dar zero isso aí. Ou seja, a energia eletrostática contida no campo elétrico, essa integral é sobre todo o volume aí, é dessa forma aqui. Ou seja, eu posso definir aí, então, uma densidade de energia, tá, no campo elétrico, que aqui eu tentei escrever W minúsculo aí, ficou muito parecido, mas isso aqui seria W minúsculo, que é uma densidade de energia que depende, que me dá uma ideia de quanto de energia por metro cúbico eu tenho em cada ponto, tá,
do espaço onde eu tenho um campo elétrico. E vocês veem que ela depende aí do campo elétrico ao quadrado, tá? Ou do módulo do campo elétrico ao quadrado. Esse é um resultado que a gente já conhecia, né? Mas essa que é a... Comentários, dúvidas? Não, por mim não, professor. Ok, qualquer momento vocês fiquem à vontade. Bom, nós vamos encerrar esse assunto aqui, tá? E nós vamos aproveitar e já começar uma parte do capítulo 2, que seria a segunda metade da aula, tá? Segunda metade da minha fala aqui. Mas antes de terminar, eu queria deixar uma tarefa para vocês. De novo, essa não é uma tarefa obrigatória, não vou colocar lá, mas é mais uma tarefa de leitura, porque é só vocês ler sobre esse assunto aí, mas que é uma coisa que parece interessante, que é o seguinte, ó, se eu tenho, né, uma distribuição de cargas pontuais, ou seja, uma distribuição discreta de cargas, né, a energia aqui vai dar essa soma aqui que tem o produto aqui, entre QI e QJ, né? E vocês veem que esse termo aqui é um número positivo, tá? Esse termo aqui também é um número positivo. Agora aqui, esse produto aqui pode ser um número negativo, né? Porque eu posso ter uma carga positiva e negativa, no caso mais simples. Tá? Agora, quando eu calculo desse jeito, não tem, isso aqui é um número positivo, isso aqui é um número positivo, e o módulo ao quadrado do campo elétrico é um número positivo. Isso aqui nunca vai dar. Então, isso aqui saiu dali, como é que funciona isso? Por que que... Mas isso é uma tarefa aí para vocês lerem, pensarem, e a gente discute depois, né? A gente vai ter tempo sempre no final da aula, etc. E a gente pode retomar aí, tá? Não é uma tarefa obrigatória, mas é um ponto de discussão aí que eu gostaria de fazer. Então, como eu falei, vamos para frente aí. E então, nós vamos fazer... Eu sei que nós recém começamos, mas eu já estou sentado há um tempinho aqui. Vamos fazer uma pequena pausa, tá? O que vocês acham? E nós voltamos daqui a pouquinho. Ok? Então, vamos recomeçar. E, bom, na verdade, essa segunda parte da aula, eu espero que seja mais tarefa para vocês do que propriamente eu falando aqui, mas o que eu quero falar é sobre um método de solução de problemas eletrostáticos que, de novo, eu imagino que vocês já tenham lido sobre ele, se não aqui antes, né? Que é o método das imagens. E eu queria chamar de método das imagens porque, essencialmente, a gente olha para o problema como a gente olha para uma cena como essa aqui, em que eu tenho um objeto na frente de um espelho e eu tenho a imagem lá, né? Então, da mesma maneira que né, a gente vê detalhes do objeto na imagem que a gente não vê aqui, dá para dizer que, né, usando o método das imagens, eu consigo resolver um problema e até ver coisas que eu não veria. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, que a melhor maneira de exemplificar esse método é com esse problema aqui, tá? Que eu tenho um plano infinito, que eu desenho um pedaço, né, onde o potencial é zero, pode ser uma placa metálica aterrada, e ela pode não ser infinita, mas se essa carga aqui estiver muito próxima da placa, dá no mesmo, tá? Mas então eu tenho uma carga bem próxima de uma placa infinita. E, bom, esse é o problema que eu tenho que resolver. E seja qual for o método que vocês vão usar, ele vai ser um problema complicado de resolver. Ou seja, vamos supor que eu queira saber o potencial, né? Eu sei que o potencial aqui é zero, né?
e aqui eu tenho a placa metálica, então, mas nessa região que vem daqui para a direita, né, eu quero saber o potencial. E esse problema é complicado. Eu sei que daqui para cá, o potencial tem um formato, talvez nem sinta a presença desse plano, eu acho que sente, mas né, o que eu posso fazer é o seguinte, é usar o método das imagens, consiste em substituir esse problema por um outro problema que é diferente, não é o mesmo problema, mas tem a mesma solução, pelo menos numa parte do problema, que é a parte que me interessa. E, né, como o nome está dizendo, eu vou assumir que esse ponto onde o potencial é zero é um espelho aí, tá? E assim como tem essa carga mais que, por exemplo, a uma determinada distância do espelho, se isso aqui fosse um espelho, né, isso aqui fosse um objeto qualquer, o que eu veria, né, como é um espelho plano, eu veria o objeto, né, invertido, vamos dizer assim, do outro lado aqui. Desculpa, não desenhei em escala aqui, mas essencialmente o problema real é esse aqui. O problema que eu vou resolver é esse outro aqui, em que eu tenho duas cargas, né, nessas posições aqui, que são simétricas em relação ao espelho. Essa carga é positiva, essa é negativa, poderia ser o contrário, essa carga é negativa, essa carga é positiva. E esse problema é super simples de resolver, porque eu sei qual é a solução em cada ponto. O potencial é a soma do potencial de cada carga, né? É 1 sobre R, onde 1 sobre R1 sobre 1 sobre R2, ou sei lá, 1 sobre R mais sobre 1 sobre R menos, né? Ou seja, nesse ponto aqui, o potencial é o potencial dessa carga mais o potencial daquela outra carga lá. Super simples, é só uma soma de dois termos aí. E é claro que, né, como essas cargas estão bem simétricas em relação a esse ponto, aqui eu tenho uma região, não é mais um plano condutor aterrado, mas é uma região em que o potencial é zero, tá? Ou seja, eu satisfaço essa condição aí. Um problema que eu tenho é que, se eu quiser saber o potencial aqui, eu sei, tá? Vai ser o potencial dessa mais o potencial daquela. Nesse lado, aqui não, aqui o potencial seria zero, eu estaria dentro do, se aquilo ali é um metal, né? Eu estaria dentro do metal. Então, digamos assim, o preço de usar essa técnica é que eventualmente eu resolvo um problema maior do que o meu problema original. Ou seja, eu vou encontrar soluções, né? Mas isso é em qualquer solução de problemas, né? Eu vou encontrar soluções que, na verdade, não são soluções físicas relevantes. Ou seja, no meu problema real não existe nada daqui para a esquerda, né? Ou seja, eu tenho esse plano condutor e daqui para cá não me interessa. Eu quero saber o potencial desse lado, né? O preço que eu estou pagando é esse. Eu sei a solução desse outro lado, mas ela não me interessa. Mas eu posso ter certeza que a solução desse lado é a solução desse problema, porque, né, eu tenho, né, o potencial bem definido da mesma forma. Ou seja, eu tenho um plano infinito onde o potencial é zero. E esse plano aqui é infinito mesmo, porque em qualquer posição em cima dessa linha aqui, ou desse plano aqui, nós estamos vendo assim, né, mas se eu virar aqui, ele vai estar à mesma distância das duas cargas, quando elas têm a mesma magnitude e sinais opostos, vai dar zero potencial ali. Ok. Perguntas, comentários, fiquem à vontade aí, é só falar ou escrever. Mas então, esse é o método das imagens, e é claro que eu posso extrapolar ele para outras geometrias. E aí, nesse ponto, eu acho que é muito mais melhor do que eu ficar falando aqui, resolvendo o problema. Eu acho que é muito melhor vocês resolverem aí alguns desses problemas, e eu vou sugerir 3 problemas que são, na verdade é um problema e pequenas derivações desse problema aí, que são os seguintes, ó. Eles, na verdade, agora eles são obrigatórios, tá? Esses 3 problemas viraram a lista 3, tá? A lista 3 eu ia mandar agora no
final da aula, eu vou fazer o seguinte, eu estou mandando ela agora mesmo. Tá? Ela estava programada para daqui a pouco. Eu já vou editar aqui enquanto a gente fala. E vou mandar ela. Então vocês devem receber o aviso aí. Mas é só para registrar. Mas o que são esses 3 problemas? Bom, ele não são tão simples quanto esse do plano infinito com uma carga, né? Mas, então, é uma esfera condutora, tá? E o primeiro problema é uma esfera condutora. Vocês podem abrir aí, tem um desenho, se vocês abrirem a lista aí. O primeiro problema é uma esfera condutora aterrada, ou seja, o potencial é 0 em cima dela, com uma carga Q do lado de fora. Tá? É claro que, então, a solução vai ser uma carga Q do lado de fora, mais uma carga menos Q do lado de dentro, só que, obrigatoriamente, essas cargas não vão ter a mesma magnitude. Tá? Não é como no caso do plano infinito, é o único detalhe. E os outros 2 problemas, né, consistem em carregar essa esfera. Aqui ela está aterrada, o potencial é 0. Aqui ela está carregada e isolada, ou seja, o potencial não é 0, é a carga total em cima da esfera que a gente conhece. E depois eu tenho um potencial fixo, ou seja, ao invés de estar o potencial 0, eu tenho um potencial diferente de 0, ou seja, a esfera está carregada, mas não é a quantidade de carga que eu conheço, mas sim o potencial na superfície. Ela é condutora, então, né, é o mesmo potencial em toda. Então, a minha sugestão são esses 3 problemas aí, e essa é uma tarefa, então, obrigatória, né, que eu deixo para vocês, e a gente encerra por aí.